Vamos passar à próxima apresentação. Foi certamente uma apresentação que acertou no alvo. Ficámos todos a saber quais são os objetivos, como podemos intervir em casa e aqui. E faremos a discussão exatamente no final. E, portanto, sem mais delongas, passo a palavra ao Ricardo Fontes de Carvalho, que é cardiologista, professor da Faculdade de Medicina do Porto e membro do Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Gaia Espinho. E vai-nos falar também de um tema muito interessante, que é sobre os novos valores-alvos de redução do LDL na doença aterosclerótica, como quando utilizar estatinas, ezetimibe e os novos inibidores da PCSK9, que no fundo são os novos New Kids in the Block, e com os quais vamos ter que aprender a funcionar e a controlar os nossos doentes. Ricardo, a palavra é tua. Bom dia a todos, já estivemos aqui na sessão anterior, mas gostaria também de cumprimentar aqui os meus colegas naquilo que eu também acho que deve ser a forma como nós hoje em dia devemos ver a prevenção cardiovascular e a prevenção primária e secundária, que é termos aqui todas as especialidades quase reunidas, desde a endocrinologia, aos colegas da medicina interna, medicina geral e familiar, todos nós reunidos em termos de combate, digamos assim, àquilo que é a principal causa de morte em Portugal, que ainda é a doença cardiovascular. Eu vou trazer aqui, sobretudo, um tema que é sempre um tema muito polémico, ainda há pouco estivemos a discutir quando iniciar estatinas, nós agora vamos falar de um tema um bocadinho diferente, que é naquele doente, sobretudo, que tem que iniciar a terapêutica, até onde é que devemos ir em termos de controlo deste fator de risco de doença cardiovascular. E a primeira coisa que eu queria aqui trazer é aquilo que nós sabemos em termos de fatores de risco. Quando nós estamos a falar de doença coronária, o principal fator de risco que contribui para o desenvolvimento de doença coronária, o Interarte mostra isto de forma bastante linear, é sobretudo a dislipidemia, é aquele que mais contribui para o desenvolvimento de doença coronária. Depois, a segunda ideia fundamental, que eu acho que é a realidade portuguesa, não é só portuguesa, mas é muito a realidade portuguesa, é verdade isto que aqui está. A dislipidemia, neste momento, é o parente pobre da prevenção cardiovascular. Nós, hoje em dia, estamos a começar a tratar muito bem a hipertensão e por isso é que continuamos a ver uma redução muito grande do risco de eventos cardiovasculares. Tratamos cada vez melhor a diabetes, mas na área da dislipidemia, como veem aqui, isto são dados portugueses, há dados até do mundo real, hoje em dia, até dos centros de saúde, que mostram até um panorama que ainda é pior do que este, ou seja, há de facto aqui uma falta, digamos assim, de controlo deste importante fator de risco, sobretudo quando nós falamos em termos da sua associação com doença coronária. Na sessão anterior, vimos 4 grupos de doentes que em todas as recomendações e toda a evidência beneficiam claramente da terapêutica com estatina, que são o doente com doença cardiovascular estabelecida, o doente diabético, aquele doente que tenha um risco global alto ou muito alto e depois aquele doente que tenha dislipidemia familiar. Na apresentação de hoje, eu vou sobretudo focar-me naquele doente que já tenha tido um evento cardiovascular, e isto pode ser um infarto, mas pode ser um AVC ou um evento periférico, e em que nós sabemos que em prevenção secundária há de facto uma associação linear e muito consistente entre o LDL e o risco de evento cardiovascular que as pessoas têm. Eu vou trazer aqui 2 casos clínicos da minha prática, para vermos como é que hoje em dia, em 2019, nós podemos tratar melhor a dislipidemia. O primeiro caso clínico é este que aqui está. Era um homem de 68 anos, era um senhor instruído, que era um projetista. Como fatores de risco cardiovascular, ele era hipertenso, dislipidémico, diabetes e era ex-fumador. E a história dele era mais ou menos esta. Um evento prévio, um AVC isquémico em 2017, felizmente sem grandes déficits neurológicos, e tinha tido um infarto agudo do miocárdio sem superdesenvolvimento do segmento ST e tinha feito o tratamento com colocação de um stent revestido. Esta era a medicação que ele estava a fazer, uma aspirina, bisoprolol, ramipril, amlodipina, e chama atenção para o que ele estava a fazer em termos, sobretudo, da terapêutica antidislipidémica, que estava a fazer a torvastatina, e a terapêutica para a sua diabetes estava a fazer uma associação com a metformina e a sitagliptina. Ele estava tudo bem com ele, não havia grandes queixas, era um doente que vinha, digamos assim, por uma consulta de rotina e, sobretudo, o que ele vinha mostrar era o controle das análises e também vinha a fazer o seu seguimento habitual. E, como podem ver aqui, tinha uma hemoglobina A1C de 7.0, tinha um colesterol total que ele achava que estava bastante bom, porque estava abaixo dos valores de referência, de 198,
tinham um LDL de 100 e uns triglicerídeos de 200 em termos de este estudo analítico. E, portanto, começamos aqui para estimular aqui as pessoas a participar. Lembro que podem votar através da app. Qual é que é, digamos assim, o que é que fariam na vossa prática clínica a um doente com este perfil lipídico. Portanto, a opção número 1 era reforçar a dieta e depois reavaliar ao fim de 4 a 6 semanas. Passar a atorvastatina para 80, rosuvastatina, trocar para rosuvastatina, associar a ezetimibe ou associar um fibrato neste doente. Podemos abrir a votação, por favor? Tentar ver aquilo que a gente faria na prática clínica, às vezes não é a resposta certa, mas aquilo que nós fazíamos quando víssemos o doente. Acho que é o mais interessante nós pensarmos como se tivesse o doente à nossa frente. Vai tentar por isso aqui. Muito bem. A grande maioria das pessoas, 60%, associariam o ezetimibe, mas há aqui várias opções para todos os gostos e, portanto, também é interessante discutirmos um pouco o que é que faríamos este doente. Podemos voltar aos slides, por favor? Muito bem. A primeira coisa que a gente sabe, e hoje em dia, nos últimos 2, 3 anos, digamos assim, foram anos particularmente ricos para nós percebermos aquilo que é a associação entre o colesterol e o risco de vir a ter um evento cardiovascular. E como veem aqui, não vou ter tempo de entrar em todos os estudos, mas, de facto, desde os dados epidemiológicos, aos dados dos ensaios clínicos, aos estudos de regressão da placa, e uns estudos muito interessantes, que são os estudos de randomização mendeliana, que no fundo são estudos genéticos, toda a consistência da informação tem vindo a permitir perceber que o LDL não é apenas uma hipótese, mas que o LDL, como aqui sumariza neste importante documento, é de facto um fator causal no desenvolvimento da doença cardiovascular e, de facto, a evidência é múltipla e vem de múltiplas origens. E, portanto, aquilo que as guidelines recomendam, e as guidelines, sobretudo as guidelines europeias, é muito isto que aqui está. Quando a gente tem que iniciar a terapêutica, a partir daí nós devemos nos guiar pelo controlo do LDL, como sendo o principal alvo para tratamento e, sobretudo, nos outros doentes, eventualmente, que tenham triglicerídeos muito aumentados, poderemos utilizar o chamado colesterol não HDL ou então a ApoB como alvos secundários. E, de facto, nós hoje aprendemos, a partir destes, digamos, vários estudos que nós temos vindo a publicar nos últimos 2, 3 anos, fala-se muito da questão do lower da beta, mas, de facto, a evidência começa a mostrar que, em prevenção secundária, estamos aqui a falar de doentes que já tenham tido um evento cardiovascular estabelecido, nós estamos a começar a rever em baixo, não é só o lower da beta, mas, se calhar, caminharmos por aquilo que a gente começa a chamar o the lowest e o the sooner da beta. Qual é a evidência que nesta direção? Nós, até recentemente, tínhamos só estudos que iam mais ou menos até aos 70 mg por decilitro de redução do LDL. A introdução do ezetimibe no estudo Improve-It mostra mais uma vez esta consistência da associação do LDL e o risco de eventos cardiovasculares. E depois, com o surgimento dos inibidores da PCSK9, que são, digamos, estes fármacos biológicos que permitem valores muito baixos de LDL, reparem, estamos a falar aqui de medianas de LDL de cerca de 30, continuou-se a ver que, mesmo em prevenção secundária, reduzindo mais os valores de LDL em relação àquilo que nós tínhamos nas recomendações anteriores, nós continuávamos a ter uma redução do risco de vir a ter uns eventos cardiovasculares. E, portanto, este conceptual que veio destes estudos dos inibidores da PCSK9 é que, se nós estivermos em prevenção secundária, o LDL, por exemplo, de 70 não é baixo demais e, se calhar, nós temos que ir um pouco mais além na redução dos valores de LDL, sobretudo porque isto traz redução do risco de eventos cardiovasculares e estes estudos, no fundo, vieram também testar esta possibilidade de, em vez de 70, termos uma faixa entre os 25 e os 50 em termos de redução do risco de eventos cardiovasculares e, como veem, no MACE, ou seja, no risco de eventos cardiovasculares major, havia, de facto, uma associação consistente entre uma redução maior dos valores de LDL e ganhos adicionais em termos de redução dos eventos cardiovasculares. O último dado que nós temos, como dizia, são os tais estudos genéticos, dos estudos de randomização mendeliana, que no fundo é como se a pessoa fosse à nascença randomizada
para ter geneticamente valores mais baixos de LDL. E reparem, isto é as curvas que nós vemos dos ensaios clínicos, isto é aquilo que nós vemos nos tais estudos de randomização mendeliana, e reparem que as pessoas que nascem logo numa fase inicial com valores mais baixos de LDL têm ainda uma maior associação entre o LDL e o risco de vir a ter um evento cardiovascular. E, portanto, toda esta evidência integrada, no fundo, aponta-nos neste sentido, que as próximas guidelines de tratamento da dislipidemia, que eu já tive a oportunidade de ver e que vão ser publicadas este ano, em setembro, há uma tendência clara, à luz da evidência, que em prevenção secundária nós teremos que ter valores-alvo mais baixos até do que os que existem atualmente. Segundo caso clínico, para discutirmos, para também termos aqui uma segunda possibilidade de televoto. Este ainda é o primeiro caso clínico, desculpem, vai haver um segundo caso clínico. Portanto, este doente que tínhamos aqui à nossa frente, recordem os valores de LDL. Aqui também é importante otimizar a terapêutica da diabetes, porque não é só para tratar a diabetes, é que neste tipo de população, associar, por exemplo, um inibidor da SLGT2, nós vamos reduzir o risco cardiovascular deste doente, mas nós sabemos que neste doente, atualmente, os valores-alvo são de 70, portanto, ele não estava nos seus valores-alvo. Como digo, nas próximas guidelines, isto provavelmente vai ser revisto em baixa, e só para terem uma ideia, que as próprias guidelines da diabetes já dizem que o valor-alvo num doente diabético que já tenha tido um evento cardiovascular deverá ser os 50. Como é que nós chegamos lá? Tentar, primeiro que tudo, otimizar a intensidade da terapêutica com estatina. O Hélder hoje já falou aqui disso, da questão das estatinas de alta intensidade. E quando este valor-alvo não é recomendado, o primeiro passo é adicionar, digamos assim, o ezetimibe. E, de facto, isto vem dos vários dados. Muitas das vezes aquilo que nós temos na nossa prática clínica, temos um doente com um evento cardiovascular prévio e está a fazer estatina, e nós às vezes temos dúvidas, o que é que vamos fazer a seguir? Vamos duplicar a dose de estatina, vamos alterar para uma estatina mais potente, ou vamos associar um novo mecanismo de ação? E, de facto, os estudos mostram-nos isto, que é quando se associa, é um bocadinho como na hipertensão, não é? A associação de um novo mecanismo de ação permite, geralmente, um melhor controlo dos valores de LDL. Lembram-se deste doente? Este doente tinha valores de triglicerídeos aumentados. Não é uma coisa que a gente deve também negligenciar. E há muita coisa que a gente pode falar com o doente, vários aspectos que nós podemos modificar, sobretudo no estilo de vida do doente, para lhe conseguir reduzir mais os valores dos triglicerídeos, lembrando esta questão da perda de peso, a cessação alcoólica, excluir que ele tenha outras doenças concomitantes ou que esteja a fazer alguns fármacos que aumentam os valores dos triglicerídeos e, portanto, não é negligenciar também os triglicerídeos, mas é focar nestas estratégias simples que nós podemos utilizar para uma redução dos valores também dos triglicerídeos. Segundo caso clínico, rapidamente, para também termos outro perfil de doente, também um doente que eu tive há pouco tempo na prática clínica e que também vale a pena discutir. Era um homem de 58 anos, reparem que ele nem tem assim muitos fatores de risco, mas tem hipertensão e tem uma dislipidemia, e a história cardiovascular dele é esta que aqui está. Em 2016, um primeiro episódio de angina estável, colocou um stent na descendente anterior. Em 2009, um episódio de um síndrome coronário agudo com supra-DST e fez uma oclusão pré-stent, portanto não estava relacionado com aquele stent, foi uma outra lesão que tinha tido um evento. E em 2018, um novo evento cardiovascular com uma oclusão crónica da coronária direita e depois tinha uma estenose também intrascendente no tal artéria que tinha sido tratada em 2006. Tinha também doença carotídea estabelecida e ele vinha à consulta também de rotina com este perfil analítico e esta medicação. Ele estava a fazer aspirina e clopidogrel, estava a fazer um buquedo beta, estava a fazer terapêutica antihipertensora, estava com atorvastatina 80 e ezetimibe 10 mg. E tinha este perfil lipídico que nós vimos aqui e não era uma determinação ocasional, eram já várias determinações com várias até terapêuticas antidislipidémicas que tinham um valor de colesterol total de 268 e um LDL de 180 e, perguntando várias vezes, era um doente que dizia que cumpria, de facto não acreditávamos nele, que cumpria a sua terapêutica. E, portanto, a minha pergunta que eu lançaria era, perante um doente como este, o que é que nós poderíamos fazer em termos de tratamento? Acho que podemos ir abrindo a votação. Primeira opção, número 1, seria consulta de nutrição. 2, rosuvastatina 40, inibidor da PCSK9 ou associação de fibrato. O que é que a maior parte das pessoas faria? Tem indicação da PCSK9,
É um doente difícil, não é? Este é um doente que, se calhar, aqui há um tempo atrás não poderíamos fazer nada, não é? Já está a fazer estatina na sua dose mais alta, está a fazer ezetimibe. Ok. Agora a pergunta que eu faço. E quem é que já prescreveu aqui um inibidor da PCSK9? Alguém? Ali. Pode levantar? Uma pessoa? Lá ao fundo. Ok, bom. Muito bem. Então o que é que a gente deve perguntar a um doente como este? É sempre o mesmo raciocínio quando a gente pensa no dislipidemia. A primeira coisa que eu costumo fazer é, primeiro, pensar qual é o risco cardiovascular deste doente. Segunda coisa, pensar qual é que é o valor de LDL que queremos alcançar. E terceiro, qual é a estratégia para alcançar estes valores de LDL. De facto, quando a gente fala do valor de LDL a alcançar, neste momento são os 70, mas se calhar vai ter que haver uma nova categoria, que é tipo este doente, que é o risco extremo, em que os valores de LDL-alvo vão ter que ser ainda mais baixos do que os existentes. De facto, hoje em dia temos novas opções terapêuticas que permitem reduzir muito os valores de LDL para valores nunca antes alcançados. Estamos a falar de reduções que podem ir até aos 85%. Neste congresso vai ser apresentado, e já está disponível no stand da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, aquilo que nós fizemos agora recentemente, que é um guia prático sobre os doentes prioritários para a utilização dos inibidores da PCSK9 em Portugal, que é um documento de consenso que junta endocrinologistas, colegas da medicina interna, cardiologistas, e que no fundo vai dizer alguns doentes que são prioritários. Então, rapidamente, o algoritmo é um pouco este que aqui está. Começar com prevenção secundária, não é? Que é este tipo de doentes. Começar com estatina, dose máxima recomendada. Tentar adicionar o ezetimibe e, sobretudo, nos doentes que têm uma chamada estratégia de máximo risco, máximo benefício, aqueles doentes que mantêm valores de LDL aumentados ou aqueles doentes que tenham um risco cardiovascular muito alto, é importante que nós possamos dar novas opções terapêuticas, novas armas terapêuticas. Para quê? Para que, reduzindo o valor de LDL, o que nos interessa não é tratar análises, é reduzir o risco de vir a ter eventos cardiovasculares. E, portanto, no fundo, o que nós recomendamos é isto, fazer a avaliação inicial do doente, otimizar a medicação. Se não está controlado ao fim de 4 a 6 semanas depois da otimização da terapêutica, nestes doentes prioritários, associar o inibidor da PCSK9 e que foi isto que este doente acabou por fazer à associação do Evolocumab. Para terminar, os últimos 2 slides, a prevenção cardiovascular é pensar em muita coisa, não é pensar só no colesterol, é pensar também no colesterol e lembrar estas mensagens-chave. Primeiro, nós precisamos de melhorar o tratamento da dislipidemia em Portugal. Hoje em dia existe uma associação consistente entre LDL e risco cardiovascular e nestes doentes, sobretudo os que têm um evento cardiovascular prévio, nós de facto precisamos nos focar na redução dos eventos, lembrando a coisa mais importante que é isto que aqui está neste quadro. Este quadro é um quadro que eu adoro, que é fantástico e que mostra muito a preocupação do médico com o doente. E de facto tratar risco cardiovascular, é importante focar-nos no doente, olharmos para o nosso doente, falarmos com o nosso doente, para que depois, quando definimos uma determinada estratégia, o doente esteja do nosso lado e permita a adesão e a persistência com a terapêutica, porque se nós não tivermos o doente do nosso lado, o que vai acontecer é muito isto que aqui está, a descontinuação terapêutica que aumenta muito o risco de eventos cardiovasculares. E obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, professor Ricardo Fontes de Carvalho, pela excelente apresentação.